Boa tarde, pessoal, tudo certo com vocês? Aqui quem vos fala é o Jack. Este texto é de Thomas Sowell. Afinal, quem são os racistas? Alguns anos atrás, uma pessoa disse que, de acordo com as leis da aerodinâmica, um abelhão não pode voar, mas os abelhões, alheios às leis da aerodinâmica, vão em frente, contrariam os dizeres dos especialistas e voam a si mesmo. Algo semelhante ocorre entre as pessoas. Enormes, tediosos estudos acadêmicos, bem como melancólicos e sombrios editoriais de determinados jornais são produzidos às pencas, lamentando o fato de que a maioria das pessoas pobres e negras não consegue ascender socialmente, e que isso seria uma fragorosa demonstração de discriminação. O curioso é que em vários países ao redor do mundo, inclusive naqueles países chamados de terceiro mundo, vários imigrantes extremamente pobres, principalmente oriundos da Ásia, não apenas conseguem prosperar, mesmo sendo de uma cultura totalmente distinta, como também conseguem enriquecer sem jamais recorrer a favores especiais e a políticas de ação afirmativa. Normalmente, estes imigrantes asiáticos chegam a um novo país praticamente sem nenhum dinheiro, sem nenhum conhecimento do novo idioma e sem nenhuma afinidade cultural. Eles frequentemente começam trabalhando em empregos de baixa remuneração, mas trabalham muito. A norma é trabalharem em mais de um emprego. Eles trabalham tanto que conseguem poupar e, após alguns anos, utilizam esta poupança para empreender. Muitos abrem um pequeno comércio, no qual continuam trabalhando longas horas e ainda continuam poupando, de modo que se tornam capazes de mandar seus filhos para a escola e para a faculdade. Seus filhos, por sua vez, sabem que seus pais não apenas esperam, como também exigem que eles sejam igualmente disciplinados, bons alunos e trabalhadores. Vários intelectuais já tentaram explicar por que os imigrantes asiáticos são tão bem-sucedidos, tanto em termos educacionais quanto em termos econômicos. Frequentemente, chega-se à conclusão de que eles possuem algumas características especiais. Isso pode ser verdade, mas seu sucesso também pode ser atribuído a algo que eles não têm. Eles não têm líderes e autoproclamados porta-vozes, lhe dizendo diariamente que são incapazes de prosperar por conta própria e que o sistema está contra eles, que eles não têm a chance de ascender socialmente caso não sigam os slogans repetidos mecanicamente por esses líderes e sociólogos, e que por isso devem se juntar sob o rótulo de vítimas do sistema e exigir políticas especiais e tratamento diferenciado. Vá a qualquer país, seja ele rico ou em desenvolvimento, e pesquise sobre a existência de líderes e de grupos de interesse voltados para a promoção de políticas de ação afirmativa para os asiáticos. Você não encontrará. Você também não encontrará sociólogos dizendo que os imigrantes asiáticos, por serem minoria e por estarem culturalmente deslocados, estão em desvantagem e que por isso o governo deve criar leis de cotas para ajudá-los a ascender socialmente. Infelizmente, é exatamente esta linha de raciocínio, só que em relação aos negros, que vem sendo diariamente propagada por acadêmicos e sociólogos irresponsáveis. Eles são a versão humana das leis da aerodinâmica, que dizem precipitadamente que determinadas pessoas não podem ascender e prosperar a menos que haja um empurrão do governo. Aqueles alegões morais que foram feitas no passado por gerações de genuínos líderes negros, alegações que acabaram por tocar a consciência de várias nações e que viraram a maré em prol dos direitos civis para todos. Hoje, foram desvalorizadas e apequenadas por uma geração de intelectuais, sociólogos e autoproclamados líderes de movimentos raciais que tratam os negros como se fossem seres abertamente incapazes de prosperar sem a ajuda desses pretensos humanistas, os quais agem abertamente de acordo com uma agenda política de escusos interesses próprios. O que é perfeitamente perceptível é que, ao longo das gerações, as pessoas que dizem falar em prol do movimento negro sofreram uma mutação de caráter. Se antes possuíam uma alma nobre, hoje não passam de charlatões descarados. Após a implantação definitiva de políticas de ação afirmativa nos Estados Unidos, esses charlatões perceberam que era muito mais fácil ganhar dinheiro, poder e fama ao redor do mundo ao simplesmente se dedicarem à promoção de ações políticas raciais que são totalmente contraproducentes aos interesses das pessoas que eles próprios dizem liderar
considerar e defender. No passado, vários outros grupos de imigrantes também representavam minorias que tinham tudo para ser consideradas oprimidas e discriminadas, pois chegavam a outros países quase sem nenhum dinheiro e pouquíssima educação e com total desconhecimento da cultura local, mas que não obstante ascenderam por conta própria, muito provavelmente porque não foram privatizadas por líderes raciais. Imigrantes e outras minorias que nunca tiveram porta-vozes e líderes raramente dependeram de subsídios do governo e quase sempre apresentavam altos níveis educacionais obtidos com o próprio esforço. Grupos que ascenderam da pobreza à prosperidade raramente o fizeram por meio de líderes étnicos e raciais. Ao passo que é fácil citar nomes de vários líderes do movimento negro ao redor do mundo, tanto atuais quanto os do passado. Quantos são os líderes étnicos que defendem os interesses dos asiáticos ou dos judeus em países em que eles são a minoria? Ninguém pode negar que há um antissemitismo e que já houve discriminação aos asiáticos. Sempre houve, mas eles nunca seguiram líderes cujas mensagens e atitudes serviram apenas para mantê-los presos à convicção e à condição de bovinos. Essa postura de dizer aos seus seguidores que eles são mais atrasados, tanto econômica quanto educacionalmente, por causa de outros grupos, entre aspas, opressores, e que portanto eles devem odiar estas outras pessoas, tem paralelos na história recente. Essa foi a mesma motivação utilizada pelos movimentos antissemitas no leste europeu, no período entre guerras, pelos movimentos anti-Ibo na Nigéria, na década de 1960, e pelos movimentos anti-Tamil, que fizeram com que o Sri Lanka, outrora uma nação pacífica e famosa por sua harmonia intergrupal, se rebaixasse por influência de intelectuais, a violência étnica e depois se degenerasse em uma guerra civil que durou décadas e produziu indescritíveis atrocidades. Será tão difícil entender, mesmo com todos os exemplos históricos, que o progresso não pode ser alcançado por meio de líderes raciais ou étnicos? Tais líderes possuem incentivos em demasia para promover atitudes e políticas polarizadoras, que são contraproducentes para as minorias que eles juram defender e desastrosas para o país. Eles se utilizam das minorias para o proveito próprio, atribuindo a elas incapacidades crônicas que supostamente só podem ser resolvidas por políticas que eles mesmos irão criar. Eles são os verdadeiros racistas. Muito obrigado por me assistir até aqui. Se você tiver um elogio, crítica ou sugestão, deixe seu comentário. E não esqueça, para fortalecer o canal é só se inscrever. Que Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo dia.